lá no canal, tá bom? Então, qualquer coisa, a gente tem mais material para consultar. Uma coisa que é fundamental que a gente vai falar hoje é sobre, antes da gente ativamente chegar em IoT, a gente deve falar mais, a gente falou sobre o capítulo 1 de redes, né? Falou sobre a introdução ao conceito de redes de computadores. Da importância, né, desse conceito, né, em tudo que a gente vai fazer de IoT, falou sobre pilhas de protocolo. Eu comentei que a pilha que a gente usa, né, essa pilha do livro, é diferente da pilha que a gente vai ver, que é a pilha do 6LoWPAN, que é a pilha principal de IoT hoje em dia, e é onde a gente mais vai atuar. A gente vai ter algumas aulas um pouco mais práticas, né? Eu não sei se algum de vocês já mexeu com Arduino, mas a gente vai ter algumas aulas com Arduino sobre como criar, como fazer o wiring, como fazer o nosso primeiro circuitinho, e coisas que a gente vai ter utilizando, né, o Tinkercad, que é a plataforma que eu pedi para vocês se logarem. Então, a aula de hoje é sobre os princípios da comunicação sem fio. Então, os fundamentos, né, é o que a gente quer transmitir é informação. São os dados dos usuários, que vão estar em formato de voz, texto, vídeo, qualquer que seja esse formato, tá bom? Então, o sinal vai ser como eu vou representar essa informação na transmissão. No caso do meio sem fio, vai ser uma onda eletromagnética que se propaga através de um meio físico, no nosso caso o ar, que vai ser visto como uma função do tempo e frequência. Quem aqui já ouviu falar de um candango chamado Claude Shannon? Tá. O Claude Shannon, ou Shannon, para os mais íntimos, né, foi o pai do que a gente chama de teoria da informação. É o cara que, né, que vai emular, por volta do final dos anos 40, as teorias, né, que vão mapear como representar sinal, pulso, né, em informação em meio digital. Então, o Claude Shannon vai ser o pai dessa teoria de informação. Quem fez curso técnico em eletrônica, em geral, ouviu falar bastante sobre Shannon. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, nos cursos de computação, a gente tem muito pouco de conhecimento sobre o Shannon dentro dos cursos de graduação, tá? Sobre o trabalho deles. Então, né, o trabalho deles, eu devo postar um link, né, pelo menos para a página dele do Wikipedia, para que vocês tenham conhecimento de quem foi esse cara e da importância dele para o desenvolvimento, né, da computação, tá? Não só a computação, mas como qualquer comunicação digital. Então, os tipos de sinais que vão ter em função do tempo é o sinal analógico, que varia continuamente em função do tempo, é como o seu rádio, e o sinal digital, que é sinal binário, que varia dentro de um conjunto discreto de valores, que é o que a gente tem no computador. O sinal digital, ele vai se repetir no intervalo, no que a gente chama de intervalo de sinalização, né? O que isso quer dizer? Para que o seu sinal seja discreto, eu vou ter que repetir uma determinada operação num intervalo fixo, né? Durante, né, no qual a amplitude da tua onda, né? Lembrando, né, do que é a amplitude da onda, e isso vai caracterizar o sinal, né, transmitido. O sinal vai ser sempre periódico. Então, como é que a gente vai fazer com que esse pulso eletromagnético seja um sinal? Às vezes, dentro de um intervalo fixo, eu vou considerar 0 uma frequência baixa e 1 uma frequência alta, ou então eu vou ver simplesmente o comprimento da minha onda dentro dessa mesma amplitude. Então, existem várias formas de eu analisar o meu sinal digital, tá bom? Então, o sinal eletromagnético vai ser apresentado como um conjunto de sinais analógicos periódicos, né? E o sinal periódico pode ser visto como a soma de senos e cossenos de diversas frequências. Então, vocês vão usar cálculo 4, né, para trabalhar com essa questão dos sinais, né? Então, essa é a ideia, né? Então, na verdade, eu não quero que vocês decorem isso aqui, eu só quero que vocês entendam hoje, né? Então, na verdade, o sinal vai ser uma soma de senos e cossenos de uma determinada angulação, que a gente vai ter um período da minha onda, que é esse T0, a frequência fundamental, que é 1 sobre esse tempo, e os harmônicos. Então, o sinal original que eu quero transmitir é esse aqui, o primeiro harmônico é essa curva,
o segundo harmônico, ou seja, as faixas de frequência. Então a ideia é que eu vá deformando o meu sinal físico para que ele chegue numa aproximação desse meu sinal original. Ou seja, então na prática, nenhum sinal na natureza é propriamente digital, mas como a gente interpreta o sinal é que é digital. E é por isso que a gente vai realizando a soma de frequências fundamentais lá, e é por isso que em cálculo 1 vocês aprendem aquelas derivadas de seno e de cosseno, para que quando vocês cheguem em cálculo 4 e possam ver teoria da informação, isso esteja muito claro para vocês, né? Tanto que alguns cursos, né, como por exemplo elétrica, eu acho que não tem cálculo 4. Tem um outro curso que é mais aplicado justamente a essa questão. Eletrônica também não tem cálculo 4, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, tá? Então, a largura de banda, né, que a gente hoje vê, é o espectro de um sinal, são as faixas de frequência que ele contém, então as faixas de frequência que uma antena contém, e a largura de banda do sinal é essa largura de espectro, é a diferença entre a maior e a menor frequência. E muitos sinais vão possuir o que a gente chama de largura infinita, né? Mas você pode botar em qualquer faixa de frequência, mas em geral é muito estreita por causa da energia que a gente usa para fazer. Então, existe uma relação direta entre a capacidade do sinal transformar informações e a sua largura de banda. Então, o que a gente vai chamar de banda passante no meio físico é a faixa de frequência que é preservada pelo meio de transmissão. O que isso quer dizer? É a faixa de frequência que ativamente eu estou transmitindo informação. Os fundamentos eletroeletrônicos, né, que a gente tem, as ondas eletromagnéticas, né, os elétrons, ao oscilarem, vão criar ondas eletromagnéticas que se propagam através do espaço, que vão ser caracterizadas através da frequência, comprimento e amplitude, ou altura dessa minha onda. Então, quando eu estou dizendo um rádio FM, é um rádio que eu estou trabalhando em função da frequência, e um rádio AM é um rádio que eu estou trabalhando em função da amplitude. Tá? A comprimento da onda é a diferença entre os picos da minha onda. Então, esses são os componentes da onda eletromagnética, e teoricamente é para isso que vocês aprendem cálculo física 2. Né? É isso que vocês deveriam, né, pegar de física 2, calcular essas amplitudes, porque isso é que dá, né, a nossa transmissão. Ou seja, um sistema de transmissão, seja digital, analógico ou fio e sem fio, nada mais do que faz do que inserir informações em uma onda portadora. O que isso quer dizer? Qualquer que seja o sinal que a gente use, nada mais é, senhores, né, do que propriamente, né, você perturbar um meio físico, né, os elétrons de um meio físico, seja o cabo, seja o ar, para gerar uma interferência eletromagnética. Tá? Então, a modulação, que vocês estavam perguntando na aula passada, é a inserção de um sinal num portador. Ou seja, o que um modem faz? Ele é um elemento que perturba um meio físico, né, de forma a ter um sinal de onda no formato adequado, que vai permitir, então, que a informação seja transportada e embutida nos parâmetros de amplitude, frequência ou fase da portadora. Então, quando tem o modem da operadora, o modem da operadora é inteligente o suficiente para saber a faixa de frequências que pertence à internet, a faixa de frequências que é do teu telefone e a faixa de frequências da TV a cabo. Curiosidade do dia, né? Tanto o seu telefone quanto a sua TV a cabo, hoje em dia, são extremamente digitais. Tá? Ou seja, não tem pouca diferença entre a sua TV a cabo e o Netflix. A diferença é que a sua TV a cabo não é sob demanda como o Netflix é. Ou seja, Cláudio, isso quer dizer o seguinte, então, que, na verdade, meu telefone é VoIP, desde o 4G, o 4G já é uma tecnologia totalmente digital. Tem pouca diferença entre a tua voz e um pacote de dados no teu chip. Ok? Então, né, o preparo do sinal, né, vai ter algumas preocupações em como eu faço esse transporte de ondas, ou seja, o que eu tenho que fazer é o espalhamento do espectro, ou seja, se eu tenho um espectro de faixas de frequência, eu vou tentar sempre, né, não usar a mesma faixa de frequência, saltar na faixa de frequência, porque isso minimiza a atenuação, minimiza a interferência entre sinais, aumenta a privacidade, ou seja, vocês vão ver que ao longo do curso, diferentes protocolos têm mecanismos de faixa de frequência também diferentes, de salto de frequência, né? Não, Lucas, mais do que ligação hoje via celular, ela é totalmente VoIP. Dentro da operadora é tudo voz. Tá?
Alguns poucos pontos é que vão ser analógicos ainda, mas a maior parte das operações é totalmente digital. Tá? E isso é realmente desejado, isso é melhor, porque isso economiza recursos das operadoras. Então, né, essa questão da modulação é muito importante. Então, como eu falei, os tipos de modulação vão ser em termos de amplitude, AM ou ASK, e frequência, FM ou FSK. Tá? E a fase que vai ser PM. A escolha da frequência é importante por padronização e características da propagação do sinal. A potência, né, ou seja, a capacidade que a tua antena tem de enviar dados, é associada às características da frequência escolhida, determinando o alcance. Então, quando eu faço a modulação em amplitude, né, que é pouco usada, porque é muito sensível a ruídos, o que eu estou fazendo é mudando a altura da minha onda conforme eu vou transmitindo. Então, vocês veem ali que numa determinada altura representa 0, mudei a altura da minha onda, vou representar isso como 1. Né? A modulação por frequência, ou seja, eu mantenho a mesma amplitude, mas eu altero a frequência da minha onda dentro do meu... para representar o 0, 1. Ou seja, vocês notam o seguinte, né? Quando eu modulo em frequência, em geral eu não estou modulando amplitude. Tá? A modulação em fase, eu vou provocar sempre deslocamentos no espectro, né? Ou seja, eu desloco onde o pico está, e isso que faz a mudança de fase. Então, a modulação PSK, né? O que eu faço é alternar o bit quando eu mudo de fase, ou seja, eu estou alternando, né, o sinal conforme a onda, né, tá se alterando. Ou seja, e na verdade essa modulação de fase ela é uma das mais fáceis, porque ao analisar essas mudanças é que eu vou ter a minha... É que eu vou ter meus sinais de onda. Então, na verdade, o que a gente faz é até diferente disso, né? A gente faz o que a gente chama de sinalização em multinível. Então, ao invés de transmitir um bit de cada vez, o que a gente chama de monobit, a gente transmite 2 ou mais bits por vez. Né? Foi como? O que a gente vai chamar de bit, tribit ou tetrabit. Através de a combinação de modulação. Cada ele do sinal apresenta múltiplos bits. Eu vou mostrar uma figura, por exemplo, aqui. Isso aqui é um exemplo de um bit, onde eu modulo em termos da faixa de frequência, mas eu altero, entendeu, em função da minha amplitude. Né? Mudo a fase, mudo a amplitude, como vocês podem ver. Isso me gera uma sinalização. Tá? Em termos da velocidade de dados de sinalização, a sinalização multinível vai ser sempre necessária para aumentar a quantidade de bits que eu vou transmitir. Né? Então, a velocidade da sinalização depende do que eu estou querendo transmitir e expressa em baldes, que é elementos de sinal por segundo. Tá? Então, o uso de esquemas de modulação mais complexos vai permitir atingir maior velocidade de dados. Isso não vai ser o foco do nosso curso, tá? Vocês não estão me ouvindo? Perderam a comunicação? Beleza. Calma aí. O slide está em PSK? Ou vocês viram mudar? Modulação. Então tá parado em PSK. Tá, calma aí. Vocês não viram sinalização multinível nem nada? Tá. Ai, ai. Essa, claro, que não me cansa de me fazer passar vergonha. Sim, fica difícil ser feliz. Vê se mudou. Mudou? Nem compartilhou ainda. Eu fiquei perguntando se mudou. Mudou? Beleza. Vão me avisando. Então, falei sobre velocidade do sinal. E aqui eu falei isso aqui é o de bit, né? Vocês veem que eu estou mudando a fase e estou mudando também a amplitude. Então, como eu estou usando os dois, estou medindo. Então, essa variação é que vai me dar, né, essa questão realmente de eu poder botar mais de um bit. E é isso que a gente faz. Aqui é um exemplo em tribit, onde que na verdade eu chamo que a gente faz que a gente chama de mudança de quadratura, onde eu uso amplitude e mudança de fase, né? Então eu consigo representar essas mudanças em quadratura, né,
eu represento mais bits e é dessa forma que eu faço ser mais rápido. O 4G, o 5G, o WiMAX, né, que são tecnologias de transmissão de longa distância de alta velocidade, eles trabalham assim, trabalhando com mudança de quadratura, ou seja, botando mais bits numa mudança de sinal. O que isso implica? Implica que o seu modem ele tem que ser mais complicado, que o seu modem precisa de um esforço maior, mas isso é muito tranquilo, entendeu? E aqui um exemplo dessa quadratura tribit, ou seja, eu estou aqui, né, com a altura, né, com a minha mudando a amplitude, mudando a minha frase. Então eu consigo representar mais sinais dentro do meu bit, tá? Então, dentro disso, né, além disso, então como eu estou agora com mais sinais, eu tenho agora um outro problema, né? Eu também estou mais sujeito à interferência. Vocês viram em Física 2, né, que um sinal de onda ela pode ser interferida por outros sinais de onda que existem no meio ambiente. E o que pode interferir, por exemplo, no sinal de onda da rede sem fio da tua casa? Vocês querem ver uma coisa que é muito bizarra? Alguém que tem irmão pequeno, tem filho, tem essas... Filho, então, acho que não, né? Uma parte de vocês não vai ter. Um ou outro, especialmente. Mas irmão pequeno... E já viram uma babá eletrônica? Então, coloca a babá eletrônica do lado do teu roteador sem fio. Um walkie-talkie que fale na faixa de 2.4. Coloca o teu telefone, uma série de telefones sem fio, na faixa de 2.4 GHz do lado do teu roteador e você vai ver como você vai ver uma degradação do sinal. Tá? Eu, por exemplo, aqui em casa, eu só uso telefone cabeado, justamente para evitar essa questão da modulação. Não que faça muita diferença, né, porque a rede continua muito ruim, mas, né, é uma forma da gente evitar que fique ainda pior. E na prática, eu praticamente não uso mais o telefone fixo, né? Nossa senhora, eu já tinha desistido há muito tempo. Eu ia dizer para ele, não conta comigo não, vou ficar em casa, vou ficar dormindo. Mas isso não aconteceu, então estou aqui, né, trabalhando. Então a gente tem duas técnicas que são muito... Bluetooth também é nessa frequência. Na verdade, a faixa de 2.4 GHz, não, Juliana, não dá não. Interferência por faixa. 2.4 GHz é o que a gente vai chamar de banda ISM, Industrial, Scientific and Medical, que é a banda que a gente chama de não licenciada. Ou seja, que eu não tenho, dentro dessa banda, um problema de conexão. Ou seja, eu não tenho que pagar uma licença para usar, entendeu? Então, várias coisas na faixa de 2.4 acabam influenciando. Então, sempre que o seu roteador tiver a faixa de 5 GHz, eu vou recomendar que vocês usem 5 GHz, porque em geral é uma faixa menos poluída. Né? Eu vou ter duas técnicas, DSS e a FHSS, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a FHSS, que é o Frequent Hop Spread Spectrum, né? Que na verdade é o seguinte, eu vou saltando o transmissor e receptor, eles vão saltando em saltos de frequência para impedir que eles estejam sempre numa faixa de frequência que está congestionada. Porque se eu mantenho uma faixa de frequência fixa, essa faixa de frequência pode ficar congestionada e isso diminui a qualidade do sinal. E aí o que vocês deveriam estar contra-argumentando? O infravermelho é em outra frequência, Juliana, é muito melhor. O que é 300? Não, é diferente. O infravermelho é uma outra faixa de frequência. A gente vai ver isso mais para frente. Eu vou mostrar as faixas de frequência mais comuns. E vocês vão ver que uma das formas mais interessantes que a gente poderia ter de comunicação, que teria maiores taxas de dado, é através de radiação. Pena que mata. Mas se não matasse, seria muito bom. Né? E a ideia que vocês deviam estar se perguntando sobre esse salto de frequência é, mas se eu saltar para uma sequência congestionada, tudo bem, faz parte do jogo, da nossa aposta. O que acontece é que essa frequência que a gente está congestionada, na verdade, né, vai ficar só por um pouquinho de tempo. Tá? E o FHSS ele vai definir uma sequência de canais utilizados, podendo ser fixo ou aleatório, e o receptor que não conhece a sequência de saltos não consegue decodificar a informação. Ou seja,
também funciona como uma forma de segurança, entendeu? Então, você, por não saber a faixa de frequência de duas comunicações, também funciona como segurança, tá? Então, né, o DSS é o Direct Sequence Spread Spectrum, é bem parecido com o FHSS, só que ele usa uma sequência binária chamada de Baker para modular o sinal antes da transmissão, que é um ou exclusivo da sequência dos dados transmitidos. Ou seja, na verdade, o que vai fazer com que ele salte, a informação do salto é dependente da transmissão. Tá? A sequência espalhada, né, produzida, ou seja, dependente da modulação dos dados, resultando em um sinal que possui largura de banda maior. Tá? Então, a ideia é que eu pegue uma concentração de dados na frequência e espalhe eles por essa frequência baseado nesse dado do Baker. Ou seja, na verdade, ao invés de eu tentar transmitir numa única faixa de frequência ao mesmo tempo, eu tento espalhar esse sinal. Tá? É o que a gente usa no 802.11. Para quem não sabe, o 802.11 é o Wi-Fi que a gente tem em casa. Cada bit é logicamente combinado com uma sequência de 11 chips, chamados de Baker Code, e esse Baker Code é transmitido junto de cada sinal. Então, eu vou ter esse fator de espalhamento, que é esse spreading factor, que é a relação entre a taxa de sequência de bits usados no espelhamento e a taxa de bits dos dados dos usuários. Então, a gente não vai ver isso em detalhes, né? A gente vai acabar vendo isso mais no curso de rede sem fio, tá? Então, mudei de slide. A BN são as versões que a gente tem do 802.11, tá? No curso de rede sem fio a gente vê isso com bastante detalhes. A gente tem B, N, G, AC, AD, AX, são versões do padrão. Para cada um dos padrões do 802.11, você tem denominações. Por exemplo, o WPA2 que vocês conhecem... Não, mas tá nesse slide mesmo, Vitor. Nível físico do SSS. Então, assim, o B e o N, Lucas, são padrões. Então, o B e o G são o A, B e G são os padrões originais. Tá? O A é o padrão original do 802.11. O B é uma variação que implementa os 5 GHz. E o G é uma variação do A em relação ao A, que é um padrão que vai botar o 802.11 na faixa de 54 Mbps. Já o N é uma mudança do padrão que introduz paralelismo na transmissão. Dentro do curso de rede sem fio, que é uma outra disciplina que eu periodicamente ministro, mas já faz um tempo que eu não ministro essa disciplina, a gente vai passando pela maior parte desses padrões, tá bom? E é uma sopa de letrinhas danada. Então, se vocês acham que IoT e segurança é sopa de letrinhas, rede sem fio está de parabéns. Tá? Eu vou pular essa questão. Então, assim, o que é uma caveira? Esse slide aqui de espalhamento espectral é caveira, né? Isso, Lucas, são variações de 802.11. Hoje em dia, a maior parte dos computadores que saem vem com 802.11 AC, tá? E a maior parte dos celulares está em 802.11N. E a gente tem, na verdade, a gente já está falando na faixa de centenas de megabits por segundo nessas comunicações. Ou seja, tinha um mito que quando você joga, você não podia usar rede sem fio. Isso era verdade para os padrões mais antigos. Hoje, a não ser que o seu jogo seja um consumidor inveterado de dados, isso não é uma verdade absoluta, isso não faz nem tanta diferença assim, tá bom? Aí, se o teu jogo também é um consumidor inveterado de dados, né, aí realmente não tem condição. Né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, né, muitos anos atrás não, uns 8, 9 anos atrás, o Diablo 3 foi um dos primeiros jogos que ele exigia que você tivesse 100% do tempo conectado na rede para você jogar. Isso foi uma grande crítica, né, que os gamers brasileiros da época disseram que a rede não dava, que era muito ruim. E hoje em dia, por exemplo, assim, eu tenho vários joguinhos desses de celular que para eu jogar eu tenho que estar com o Wi-Fi ligado 100% do tempo, tá? Então, mas essa questão do ping ficar alto pode ser culpa da tua operadora, pode ser culpa do servidor do jogo, pode ser culpa de um monte de coisa, tá bom? Então, esse slide de pareamento espectral é caveira, né? Então, quais são as principais vantagens?
imunidade com relação a ruídos e interferências. Imunidade é uma palavra forte, mas um fortalecimento em relação a distorções devido a múltiplos caminhos, a desvanecimento da banda estreita. O que isso quer dizer? Conforme a distância, o meu sinal vai ficando mais fraco. Tá? Diversos usuários podem compartilhar a mesma banda de frequência com baixa interferência, e a segurança pode ser usada para criptografia de sinais. Tá? Então, né, toda vez que eu tive uma deficiência da transmissão sem fio que faz, né, indicou na verdade qualquer transmissão, mas que no meio sem fio é pior, é a atenuação do sinal. O sinal vai ficando mais fraco de acordo com a distância, né? E quanto mais fraco, maior a distorção, né? E aí eu vou precisar ter amplificadores. Eu aqui em casa, eu comprei um amplificador de sinal. Eu comprei um da Mercury, que é bem ruinzinho esse que eu comprei, mas pode ser que ele faça, pode ser que dependendo da casa de vocês, isso faça diferença, né? Distorção do retardo, né? Que não vai, isso é interessante, isso não ocorre no meio sem fio, né? Porque o meio sem fio ele é multidimensional, ou seja, o sinal ele é propagado numa esfera, então a antena ela não te manda direcionalmente, ela te manda em todas as direções ao mesmo tempo. E ruído, né? A energia eletromagnética indesejada inserida em algum lugar entre transmissor e receptor. Né? Então, essa questão do ruído, né? Lucas, mas eu não estou muito diferente de você, não. Eu estou com um plano de uns 10 mega, 15 mega, se não me engano. Então, mas é claro, não tem me entregado isso, não. Cláudio, por que um plano só baixo daquilo para que você pegou? Cara, eu peguei porque eu não precisava de muito mais do que isso. E aí chegou a pandemia e eu resolvi, e aí eu preciso. Mas, enfim, há muitos anos atrás, a não sei nem se a maior parte de vocês era nascida, pouco depois do ataque do 11 de setembro de 2001. Foi 2001, acho que foi 2001. Um candango, ele entrou com micro-ondas num prédio onde tinha umas corretoras de bolsa de valores lá em Nova York. Nossa, menos 10%. Isso aí você pode, né, dar puxada de orelha na tua operadora. Ele chegou com micro-ondas, subiu no alto de uma torre de um dos prédios dessa corretora, né, que fazia a conexão entre dois escritórios da mesma corretora e dois prédios diferentes. Ele abriu o micro-ondas e usou o emissor de ondas do micro-ondas para bloquear o sinal. Cláudio, como assim o emissor de ondas? O que o micro-ondas é? O micro-ondas é uma antena que usa como se fosse um escudo protetor, né, para agitar as células, as moléculas do teu alimento. Essa agitação, essa vibração gera calor, e esse calor é que esquenta a sua comida. Mas, essencialmente, o micro-ondas é uma antena. O que o candango fez? Ele subiu com esse micro-ondas, usou essa antena de alta potência para fazer o que a gente chama de flooding das faixas de frequência, ocupar todas as faixas de frequência, gerando interferência no sinal de comunicação dessas duas corretoras da Bolsa de Valores, gerando um prejuízo na ordem de milhões de dólares na ocasião. O cara foi preso, né, naquela época ele foi acusado de terrorismo. Eu não sei nem que fim esse candango deu, mas isso mostra o quão alguma das fragilidades que a gente tem com a rede sem fio. Eu, Cláudio, uso rede sem fio para tudo. Por quê? Porque é muito confortável. Mas eu sei que é muito complicado em determinadas situações, né, você manter. Esse tipo de ataque chamado de ataque de jamming. Né? É uma forma de ataque de negação de serviço, né, a rede sem fio. E nota do editor, onde o editor aqui é o Cláudio, né, não tem como se proteger desse tipo de ataque. E esse é um dos motivos de por que em operações das Forças Armadas eles não usam rede sem fio para trocar dados, né, entre eles, né, só em coisas muito pequenas. Porque então, a primeira forma de você ser atacado é você atacar uma unidade e acabar com a comunicação dela através de um ataque de jamming. O meio sem fio vai perder por causa do espaço livre, ou seja, ele perde em função da transmissão, né, da absorção atmosférica, ou seja, o vapor d'água e o oxigênio, né, atenuam o sinal. Isso explica por que na Amazônia é tão difícil você trabalhar com antena sem fio e com multicaminho. Nem sempre eu tenho uma avisada direta, ou seja, de um direcionamento do teu sinal. Então, imagina que a antena emite em 360 graus o tempo todo. Então, eu posso ter a recepção de várias cópias do sinal com um atraso diferente.
A comunicação via satélite, sim, mas dentro da operação é que é complicado, entendeu? Porque a comunicação via satélite, ela tem uma alta potência de sinal. Então, você pode se movimentar e recuperar o teu canal. Mas no momento do ataque, você pode estar sujeito a esse tipo de comunicação. Entendeu, Lucas? Aí isso é um problema mesmo. E aí é sério. Eu tive alguns alunos de especialização que trabalharam com esse problema do uso de comunicação sem fio para operações das Forças Armadas. Eu sempre gosto de trabalhar com o pessoal das Forças Armadas, porque eles são muito, muito disciplinados, muito bons de trabalhar. Mas, assim, são problemas que, na verdade, pode ser que não tenha solução. Né? E isso não é um negócio muito esperto, né? Porque o que acontece? Como é que você faz uma operação num lugar remoto? Por exemplo, com um esquadrão de paraquedistas. A galera vai, salta do avião, né? Porque você nunca diz que um paraquedista pula, um paraquedista salta, e junto com os paraquedistas é jogado numa caixa de 500 quilos de material, né? Ou seja, ao invés de você facilitar a vida, né, você tem um negócio muito mais complicado. E essa caixa também é jogada com um paraquedas. E dentro dessa caixa, né, vai ter um material de TI da operação. Então, assim, se essa caixa é perdida, perdeu-se a operação tem que começar do zero. Tá? Enfim, né, coisas do trabalho. Né? Tem a refração, né? Então ondas de rádio são refratadas quando se propagam na atmosfera. Isso explica por que no meio da Baía de Guanabara, quando você está lá, você tem um ponto de sem sinal no meio da Baía de Guanabara, o que a gente chama de ruído térmico, né? As atividades térmicas positivas e meio são, ou seja, a energia é transformada em calor. Ou você está muito quente e o teu equipamento está funcionando durante muito tempo, tem uma tendência a aquecer, e ao aquecer, ele diminui da comunicação. É claro que isso é mais cultura geral, e aqui é o espectro eletromagnético. Então a gente está vendo aqui as faixas de frequência, do rádio à radiação gama, né? Quanto maior a frequência, maior a capacidade que eu ter, né, de realizar transmissões por segundo. Né? Então, a faixa de frequência de perspectiva de comprimento de onda, né? O volume de formação de uma onda eletromagnética está diretamente associado à largura de banda, né? A luz ultravioleta, raio-x, né, e raios gama são mais difíceis de produzir, de modular, não se propagam através de prédios, e isso é perigoso seres vivos, apesar de que se a gente conseguisse modular isso, a gente conseguiria, né, ter altas taxas de dados. Então, a gente tem evitado usar esse tipo de coisa, né, para gerar dados. Em geral, vão ser funções do rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível, que podem ser dados para transmissão, modulando essa amplitude, fase ou frequência. Tá? Então, isso aqui mostra mais ou menos onde é que está. Então, aqui, o celular está por volta da faixa de 1 GHz, a fibra está de 1 petahertz, o micro-ondas aqui entre 10, indo de 1 a 100 GHz, tá? O 802.11 na faixa 2.4, indo a 5, até às vezes até um pouquinho perto de 10, o satélite também trabalhando, então essas coisas, tudo que tiver faixas comuns vão influenciar um no outro, tá? Então aqui tem, vocês podem ver essa questão ao longo do tempo, tá? Ondas na forma da cidade, e aí aqui na exame também saiu as ondas mais comuns. Cláudio, mas eu tenho que decorar isso? Não, mas vocês estão ouvindo muito fora do tempo? Não, porque eu já falo rápido, tá, Vitor? Na pós-graduação, o pessoal dizia que para assistir minha aula bem, vocês tinham que assistir em 0,8. Não, de vez em quando, Vitor, assim, se eu estou falando muito rápido, vocês me avisam, porque eu falo naturalmente muito rápido. Então, quando alguém me dá uma parada, é que eu dou uma desacelerada. Beleza. Então aqui tem essas mais coisas, entendeu? Em relação aos celulares, né? E vocês vão vendo que conforme vai chegando perto do 3G, o 3G vai se aproximando dessa faixa de 2.4 GHz. Quem vai fazer no mundo a regulação dessas faixas aí tem o T, International Telecommunications Union, tá? E aqui no Brasil é a Anatel, né? Em alguns países, principalmente os Estados Unidos, não seguem a padronização do ITU-T. Por quê? Porque os Estados Unidos são cheios de caquirinha, tá? E algumas faixas vão ser livres, né? Como a faixa ISM, como eu falei, Industrial, Scientific and Medical, né? Que deve ser usado dentro de edifícios ou pequenas áreas, é normalmente onde vão estar as nossas redes sem fios, né? As bandas de frequência
para uso sem licença, 900 MHz, que é a maior parte das babás eletrônicas, walkie-talkies, 2.4 GHz, 5.7 GHz, que é onde está o nosso Wi-Fi nosso de cada dia. Então, dentro dessas faixas de frequência, né, a gente vai ter, né, por exemplo, dentro do micro-ondas, ondas trafegando praticamente em linha reta, né? A gente praticamente não usa mais micro-ondas, tá, gente? A frequência do 5G também está nessa faixa do... Na verdade, o 5G está em 10 GHz, tá, Léo? Então, ele vai... inclusive, o 5G teve um problema muito sério, que ele está concorrendo com as faixas de frequência de TV a cabo. Então, essa é uma das coisas que vem prejudicando, inclusive, a adoção do 5G. A gente vai ter um leilão no comecinho do ano que vem do 5G aqui no Brasil. E essa é uma das discussões que a gente vai ter. Então, mesmo o Brasil não é exatamente muito disciplinado nessa questão do 5G, tá bom? De como a gente está trabalhando com as faixas de frequência. A gente fala mal dos Estados Unidos, mas a gente tem que trabalhar. A questão, Arthur, é que a TV a cabo não faz mais sentido. Né? Porque a própria TV a cabo, hoje ela é de dados, tá? Então, não faz sentido você ter um canal de TV a cabo, tipo da NET, quando tudo é streaming, né? Então, o que a tua TV a cabo faz é um streaming que você não controla o que ver. Então, estão surgindo canais como, por exemplo... E para que uma TV a cabo, se, por exemplo, você vai na... TV a cabo é bem caro. Então, você vai na Amazon Prime, paga R$10 e você tem acesso à Amazon. Então, você vai no Netflix, paga R$30 e tem acesso ao acervo do Netflix. Então, você vai na HBO Go, que é mais cara, paga, sei lá, R$70, né? A TV a cabo só serve para ver jogo de futebol sem atraso, mais ou menos. Eu vou contar para vocês uma história que mostra isso que eu estou falando. Na Copa de 2006, né? 2006, né? Era... Mas exatamente, Arthur. A Claro anunciou um Smart Box a plano, é muita safadeza. Não, mas assim, gente, faz muito sentido. A Netflix é um novo modelo de negócio. A gente faz tudo pela internet. Eu estou dando aula pela internet, né? A gente mudou. Então, assim, a Netflix, inclusive, é um dos grandes... A Netflix, a Amazon, durante essa pandemia, eles aumentaram muito, né, o valor deles de mercado. Para você ter noção, em 2006 eu estava assistindo o jogo da Copa do Brasil, né? 2010, né? E que o Brasil perdeu para a Holanda na semifinal. Então, o primeiro tempo, o Brasil destruiu a Holanda. Cláudio, o que isso tem a ver com a aula? Já vou explicar. E aí, no primeiro tempo, o Brasil terminou esse jogo com 1-0. Devia ter terminado com 3-0. Né? E eu me lembro do Robinho fazendo um lance que driblou todo mundo e chegou no gol. E eu, assim... E eu não tava, assim, um pouco antes disso acontecer, o pessoal gritou, gol! Loucamente. E eu assim, que bosta que esses malucos estão gritando. 5 segundos depois, tinha saído o gol do Robinho na TV a cabo. E aí eu entendi a diferença, né? Que era o começo da adoção da tecnologia digital. E eu fiquei muito frustrado. E isso acontecia. Agora, se todo mundo está com o mesmo delay, né, o que não acontecia naquele momento, ninguém tem spoiler de jogo de futebol, né, que é o que acontece. Então, faz parte, né? Acho que é interessante a gente ver que esse tipo de coisa acontece, esse tipo de coisa ainda existe, tá? Então, o micro-ondas tem um problema, ele não atravessa obstáculos como parede de edifícios, então não poderia ser utilizado dentro de prédio. Eu já trabalhei num local, trabalhei para um local, né, não num local, que fazia a transmissão entre dois prédios através de comunicação de micro-ondas. E aí subiu uma árvore e atrapalhou essa comunicação. O que vocês acham que foi feito, né, para resolver esse problema? Não, Lucas, mas a questão da rádio FM é que eu tenho uma antena de longa distância com uma potência absurda, né? E, na verdade, o que está acontecendo é que todo mundo está recebendo o mesmo sinal, com uma diferença de sinal tão curta. Na verdade, o delay é diferente, mas é tão curto que é imperceptível. Cortaram a árvore. Eu já contei isso para vocês, né? Cortaram a árvore e eu fiquei muito bolado com isso. Mas a vida é essa aí. Eu vou ter problema de esvaecimento, né? E de absorção por água, né? Mas existe muito uso em sistemas de telefonia fixa e celular. Na verdade, não mais tanto, né? Então, ondas de infravermelho, que são comunicação de curto alcance, mais simples e barato, não necessita de licença. E a desvantagem é que a banda é em torno de 4 megas precisa de visada direta. A gente praticamente não usa mais infravermelho. A IBM, há um tempo atrás, existia, Léo, um delay muito grande entre digital e analógico.
Mas sobre a questão do infravermelho, há um tempo atrás a IBM tinha nos ThinkPads uma tecnologia que era o FireWire, né? E o FireWire permitia que você fizesse uma rede entre dois ThinkPads assim que eles se aproximassem. Isso era muito interessante, não servia para nada, porque ninguém usava, mas assim, era bem era legal. Hoje em dia ninguém mais usa isso, né? Então isso aqui vocês podem ignorar. Tem as ondas de luz, né, sinalização óptica, que vai ter alta largura de banda, sem necessidade de licença, mas eu tenho problemas com interferência, tá? O uso de laser é muito legal, mas eu preciso de fotodetectores. E eu tenho a tecnologia de transmissão, o rádio, que é a mesma tecnologia que a gente tem desde... o NFC é o novo infravermelho, é isso mesmo. A ideia é bem essa, né? A tecnologia que a gente tem de comunicação sem fio é o mesmo rádio do Marconi. E vocês têm que entender como o rádio ele é uma revolução na história da humanidade. Imagina o seguinte, você é um camponês lá do século XIX, que está lá no interior de Minas Gerais, né? E você, tipo, é católico, porque todo mundo, né, no século XIX era tipo, assim, católico no interior do lado de Minas, e aí mas tinha a figura do Papa. O cara que era do interior, lá do lado de Minas, jamais ia conhecer o Papa, jamais ia ouvir o Papa. A partir do rádio isso existe. Entendeu? Então, olha só que revolução. O Papa, que era tipo o Papai Noel, tipo o Bicho-Papão, que era uma figura que existia lá do outro lado do mundo, começava a falar na rádio e essa gravação podia chegar na rádio do Brasil. Tá? Então, isso é muito louco. Né? Ou então, o presidente da República, que era uma outra figura mística, agora o cara podia estar vendo. E mais do que isso, o rádio revoluciona a educação. Se algum de vocês tiver a possibilidade de ir na Praça Sans Penha, né, tem uma estátua na Praça Sans Penha que é sobre os primeiros radioginastas. O que é um radioginasta? Era uma galera que fazia programas no rádio sei lá, de exercício físico, que nem hoje em dia tem esses canais de YouTube de você fazer exercício físico. Tem lugares do Brasil que você escuta a rádio de Portugal AM. Você pode escutar, ali em Foz do Iguaçu, você escuta a rádio da Argentina e rádio do Paraguai ao mesmo tempo. Né? Então, os rádios ali sofrem um bocadinho. Então, isso é muito interessante. O rádio revolucionou. Né? O rádio ampliou o acesso à educação a pessoas onde não tem educação. Isso que a gente está fazendo aqui não é muito diferente do que a gente já fazia no final do século XIX, onde tinham programas que ensinavam conceitos fundamentais para pessoas que não tinham acesso a um rádio. Ou então, missas que eram transmitidas via rádio. Então, tem um contexto em que você, né, consegue ampliar a tua educação. Onde você... Mas a ideia é isso, Telecurso 2000. Né? Então, assim, o rádio... E a mesma tecnologia que a gente usa do rádio é o que a gente está usando aqui no Bluetooth. Cláudio, então o que você está querendo dizer? Que minha tecnologia é sem fio, na verdade, é um rádio que eu tenho no meu computador? Essencialmente é isso. Só que é um rádio que emite e é um rádio que recebe. Então, isso é revolucionário. Isso realmente... então, a comunicação sem fio é uma diferença brutal na história da humanidade e é o grande propagador de informação. Então, a gente não pode subestimar a influência do rádio e da TV na nossa cultura popular. Tá? Em como a gente trabalha, em como a gente aprende, em como a gente propaga a informação. É o que eu sempre digo para vocês. Eu vou colocar para vocês alguns cursos de IoT que eu achei no Coursera e na Khan Academy para vocês assistirem. Porque, gente, assim, não é que eu acho o meu curso muito ruim, não. Mas vocês, assim, existe muito... E a gente, como professor, tem que ter a humildade de entender de que vocês podem estar se aprendendo com outros professores de outras universidades do mundo com uma série de conteúdos que, às vezes, até se adequam mais à possibilidade de vocês. Cara, isso é irado, né, cara? Você tá em outro país podendo assistir o teu jogo. Eu tenho uns amigos meus que eles moram em Nova York, né? E ele é fluminense, né? Porque afinal ninguém é perfeito. Mas... Brincadeira, gente. Mas, assim, ele assiste o jogo do Flusão, né? Eu não posso nem falar nada, gente. Eu torço Botafogo, cara. Mas isso foi muito legal, porque me sobrou tempo para fazer outras coisas na minha vida, né? E...
Enfim, né? Então é muito interessante ver como é que isso dá, mostra para a gente que a gente tem esse acesso à educação. Então o rádio é realmente uma tecnologia revolucionária. Então a vantagem do rádio é que ele percorre longas distâncias, penetra facilmente nos obstáculos, ou seja, dentro de prédios, vocês conseguem ter todo, através dessa tecnologia sem fio, é o que garante que dentro do prédio o 4G de vocês funciona. Então, claro, Cláudio, o que você está dizendo para a gente? Que toda essa tecnologia de comunicação que a gente tem é só um rádio glorificado? É um rádio glorificado que eu uso a banda para trocar informação, que é decodificada de uma forma diferente. Então, o recurso físico é o mesmo, mais ou menos o mesmo, né, com algumas diferenças até interessantes, mas o fundamento é o mesmo há mais ou menos 100 anos. Olha que louco, olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa, né? Então, as vantagens que eu tenho interferência, né, eles não são direcionais, e eu tenho poucas faixas, né, livres, né? Quanto mais baixa a frequência, menor o alcance, maior a imunidade ao obstáculo, né? Mas quanto mais alta a frequência, maior o alcance, mas menor a imunidade a obstáculos, né? Para ambas, eu tenho uma interferência muito alta dos meios eletromagnéticos. Então, todo o nosso sistema é baseado em radiofrequência, onde eu vou ter a figura da antena, do meio e do transmissor. Quando a gente fala em antena, a gente tem aquela mística daquela antena que parece um prato, né? Mas hoje em dia, o celular de vocês, a antena é um fio que passa ao redor do corpo do celular. Então, vocês vão ver na internet, por exemplo, o iPhone, um deles teve um dos modelos dele teve uma falha da antena, né, que se você segurasse o celular de determinada forma, o sinal caía bastante. O Samsung Galaxy Tab S5e também passou por isso, né? Mas como o S5 era um tablet, isso era um problema menor na época. Então essas são questões que são um pouco complicadas da gente tratar, tá bom? É medida em decibéis, né? Ou seja, é uma medida logarítmica, né? Onde isso é uma função da potência de saída e da potência de entrada, né? Se a potência de saída é maior que a potência de entrada, eu vou ter um ganho no sinal. Se a potência de saída é menor que a de entrada, eu vou ter uma perda. E o nome dessa perda a gente chama de fading, tá? A perda do caminho, que a gente vai chamar de path loss, é uma função da distância e da linha divisada, ou seja, se eu tenho obstáculos, né? Ou seja, em função da distância o sinal atenua, né? Em função da linha divisada, né? O sinal pode atenuar ou melhorar. Ou seja, é por isso que a gente costuma colocar antenas no topo dos prédios, porque quando você coloca a antena no topo do prédio, a linha divisada, ela diminui, né? Ela aumenta, né? Eu tenho menos obstáculos, é isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, meu pai foi síndico, né, que Deus o tenha, né? Meu pai foi síndico no prédio, uma das coisas que ele fez é alugou o prédio para uma antena da Motorola. Caso interessante, a UFRJ tem uma antena WiMAX 802.16, que funciona de forma muito parecida. E um dos trouxas que aprendeu a montar essa antena fui eu e uma amiga minha, que na época estava noiva, de um outro amigo meu, e a gente estava montando aquela antena. E nem eu, nem ela, a gente parou para ler o manual, porque, pô, já sabemos montar a antena, a gente é muito inteligente, vamos deixar essa antena montada, né? E quando a gente começou a montar a antena, a potência da antena WiMAX é muito, muito, muito alta, tá? Então ela começou a reclamar que a aliança dela estava esquentando quando a gente ligou a potência do sinal. Ou seja, né, para vocês terem noção de como essa emissão de ondas, como por exemplo a do micro-ondas, é algo extremamente sério, né, se você fica muito próximo. É por isso que quando você instala uma antena de alta potência, vocês têm umas recomendações de segurança que, por exemplo, a gente não seguiu. Como? Você monta uma potência uma antena de alta potência numa sala fechada, né? Ou como eu costumo dizer, leiam o maldito manual antes de começar a fazer besteira, ou aprendam com os erros do trouxa aqui, tá bom? Então, eu tenho algumas outras questões, como o alcance da transmissão, né? Dependendo do meu alcance, eu vou ter... vai aumentar ou diminuir minha taxa de erro, o alcance da detecção, que é maior do que o alcance da minha transmissão, e o alcance da interferência, que é em função da meu alcance, alcance da minha... Eita! Alcance da transmissão, que é onde abre a possibilidade da comunicação, o alcance da detecção, que é maior que o da transmissão, eu sei que o rádio está lá, mas ele pode não estar se comunicando, e o alcance de interferência, onde o sinal não pode ser mais detectado, seja pela atenuação ou por uma interferência de um meio externo. Eu posso trabalhar com multicaminho, ou seja,
dentro do rádio, a onda reflete em meio físico, então, para chegar no receptor que eu queira, e é isso que faz com que eu consiga ter essa tecnologia de grande uso, né? Esse caminho multipath vai ter um fenômeno conhecido como desvanecimento de Rayleigh, que conforme que eu vou ter variações abruptas na potência do sinal dentro do meio ambiente, justamente pela interferência, né, e pela reflexão do meio. Eu vou ter interferências intersímbolos, né, ou seja, quando as ondas se chocam, elas podem, né, deturpar os sinais, tudo bem? E eu vou ter atenuação do sinal, por exemplo, por obstrução, como árvores, edifícios e outros objetos, né? E condições do tempo também afetam, ou seja, pode ser que o seu 4G fique pior durante uma grande tempestade. Então, esse tipo de coisa é muito difícil. Foi pior que foi mesmo. Assim, vai ser complicado. Então, as antenas, o papel da antena ele é um conversor que vai converter sinal elétrico em sinal de onda eletromagnética e vai converter onda eletromagnética em sinal elétrico. Então, sabe o que a antena é? A antena é um modem, que ela modula e demodula o teu sinal. Então, o equivalente do modem da tua casa é a antena do teu celular, com características de ganho, forma de radiação e abas laterais. Tá? Então, a antena ela pode ser omnidirecional, né, que ela irradia e recebe em todas as direções, ou direcional, que ela irradia e recebe maior numa potência de única direção. Então, as antenas de satélite, em geral, elas são direcionais, as antenas de rede sem fio, em geral, são omnidirecionais. Né? Eu vou trabalhar com multiplexadores, tá? Os vão ser usados para compartilhar uma linha entre vários usuários. E o canal principal do meu multiplexador deve ser capaz de suportar toda essa comunicação. Né? Eu vou ter multiplexação no domínio da frequência ou no domínio do tempo, como a gente viu lá no capítulo 1. Tá? Quando eu diminuo no domínio da frequência, na verdade eu estou dividindo as minhas frequências em canais iguais. Quando eu divido no tempo, eu estou alocando todas as frequências em função do tempo. A gente vai ver que o Bluetooth ele é baseado em TDM, mas que, por exemplo, a maior parte dos protocolos de rede sem fio é baseado em FDM. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui hoje. Eu vou fechar isso aqui. Isso aqui foi a parte física do nosso curso, tá? Eu não vou indo mais. E na segunda-feira eu vou começar com os fundamentos de rede sem fio para introduzir, basicamente, os conceitos de OT na quarta-feira que vem. Tá ok? Então, a ideia que eu quero que vocês fiquem na aula de hoje é transmitir sem fio é muito custoso, dá muito trabalho, é muito cansativo. Tá bom? Mas, né, isso introduziu uma revolução gigantesca. O advento do 3G, do 4G, das tecnologias de banda larga móvel, revolucionou o mundo, está revolucionando o mundo e está garantido o acesso onde a infraestrutura de comunicação é muito difícil. O fato de alguns de vocês aqui estarem assistindo a aula através do 3G e do 4G é um grande descobridor, né, é um grande possibilitador dessa comunicação. Entenderam? Então, eu vou postar alguns links lá para vocês darem uma olhada, alguns vídeos que eu coloquei lá do YouTube, tá, que eu achei do YouTube para vocês verem, e vou discutir com vocês algumas coisas para pensar já nas nossas primeiras atividades com nota. Lembrando, né, as entregas dessas atividades, elas são todas até o final do período, mas eu recomendo que vocês façam desde o começo, tá bom? Pessoal, dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram saber? Tudo isso que eu falei aqui, vocês vão encontrar dentro do capítulo 1 do capítulo 1 e do capítulo 6 do Kuroso. Eu vou colocar ainda, Vitor, a atividade, calma. Não vou colocar hoje, não. Eu só estou dizendo que eu já estou pensando em colocar para que a gente já comece a ter alguma atividade desde o começo, tá bom? Então, isso que eu falei sobre rede sem fio, vocês vão ter no capítulo 1 e no capítulo 6, que é o capítulo de rede sem fio, onde vocês vão poder dar uma olhada nessa questão da camada física. Quem tiver mais interesse, eu posso postar alguns livros interessantes, algum material. Eu vou buscar, dentro do possível, postar materiais gratuitos para que vocês tenham, né, leitura. Então, eu vou pedir sempre que vocês tenham muito proatividade, tá, galera? Que vocês busquem bastante o material. Eu estou sempre aberto para dúvidas, então se vocês tiverem dúvidas, podem postar. Eu vou tentar responder na mesma velocidade, tanto quanto possível, tá? Às vezes é um pouco difícil, porque eu estou meio superlotado de atividades,
mas eu estou chamando uma galera muito boa para me ajudar nos cursos e para me ajudar com isso, alunos de mestrado e doutorado, que nesse momento difícil, né, que é a pandemia, estão dando o sangue pela gente, tá bom? Vamos tentar fazer o melhor curso possível. Vou colocar algumas indicações do Coursera e da EDX de cursos gratuitos que vocês podem dar uma olhada relacionados à IoT e vamos tentar fazer o melhor curso possível. Então, mais uma vez, já que essa é a nossa terceira ou quarta aula, sejam muito bem-vindos, né? Terceira ou quarta aula real, né? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu. Eu vejo vocês na próxima segunda, tá bom? Se cuidem e fiquem com Deus.